Bem-vindo, amigos, à nossa rede. Hoje vou lhes contar uma história deveras interessante e de final surpreendente. É a história de Cadmo. Não é cádmio, o elemento químico, é Cadmo, Cadmo. O que aconteceu foi que a irmã de Cadmo, que se chamava Europa, foi raptada por Júpiter. É isso mesmo, por Júpiter. Ele se disfarçou de touro e raptou a irmã do Cadmo, a Europa. E o pai do Cadmo, o seu Agenor, que era rei da Fenícia, chegou para o Cadmo e falou o seguinte: sai à procura da sua irmã, vai aonde você tiver que ir e não volta sem ela. Deu uma ordem para o filho. O Cadmo saiu pelo mundo afora à procura da irmã. Foi para tudo quanto era terra, mas não conseguiu encontrar a irmã. Porém, o Cadmo ficou com medo de regressar para o pai e falar que não tinha encontrado a irmã. E ele foi lá consultar, como sempre, quem? O oráculo de Apolo. Ele que diz o que as coisas são, que vão ser, né? Para saber em que lugar a irmã dele, Europa, estava. E o oráculo falou o seguinte: você vai encontrar, se você encontrar uma vaca, você vai encontrar uma vaca no campo e deverá seguir a vaca, acompanhando a vaca onde ela for. E aonde ela parar, você deve construir uma cidade, né? Inaugurar uma cidade e chamar a cidade de Tebas, a famosa cidade de Tebas. O oráculo ficava numa gruta, uma gruta. Quando o Cadmo, assim que ele saiu da gruta, ele viu uma novilha caminhando devagarzinho pelo caminho. Ele seguiu a novilha de perto, né? E ao mesmo tempo começou a dirigir preces a Febo. Quem era Febo? É o Apolo romano. A vaca atravessou um canal raso e entrou numa planície. E ali ficou imóvel, né? Levantou a cabeça para o céu mugindo e o Cadmo, né? Agradeceu a Deus por ter agradeceu ao deus Febo por ter encontrado a vaca, né? Beijou o solo em gratidão a Deus, saudou as montanhas que estavam em volta dele e, desejando oferecer um sacrifício a Júpiter, estranho o Cadmo ter desejado esse sacrifício, pois Júpiter é que tinha raptado sua irmã, mas tudo bem, é o que reza a história. Ele, desejando oferecer um sacrifício a Júpiter, mandou seus criados procurarem água para a libação. O que é libação? É a oferta, a oferenda de algum líquido, água, vinho, sangue, para uma divindade. Perto dali havia um bosque, e esse bosque tinha uma gruta escondida lá pelo, né, dentro daquele mato espesso tinha uma gruta, né? O teto era baixo, né, e tinha uma fonte ali dentro de água puríssima, água muito pura. Mas na caverna, lá na gruta, dormia uma horrível serpente. Era tipo um dragão, vocês vão ver aí, né? Mistura de era uma serpente meio dragão, né? Um pouco de dragão lá, meio serpente. Dormia essa a serpente, ela tinha uma crista grande e escamas que brilhavam feito ouro. Os seus olhos eram como fogo e o corpo era repleto de veneno. Da boca dessa serpente saiu uma língua tríplice, tipo língua de tipo e três fileiras de dente, três fileiras de dente tipo tubarão. Os seus criados eram os tírios, nascido em Tiro, que era uma cidade. Eles mergulharam os seus odres, para quem não sabe o que é odre, é aquele tecido, tipo uma bolsa que nem usava para reservar, guardar líquido, né? Mal os seus criados mergulharam os odres na fonte de água puríssima, provocaram um ruído na água. E o que aconteceu? A serpente levantou a cabeça para fora da gruta e soltou um grito horripilante. Os servos do Cadmo deixaram cair as suas vasilhas, né? Eles ficaram pálidos, trêmulos, e a serpente, contorcendo o seu corpo escamoso, levantou a cabeça até as árvores mais altas, ali onde tinha as árvores mais altas, né?
E os servos aterrorizados não podiam fugir nem lutar. A serpente fez o quê? Matou alguns com dente, outros matou com seu braço e outros ainda matou com a sua respiração venenosa. O Cadmo estava esperando os homens voltarem com a água. Ele esperou até meio-dia, mas os caras não voltaram e o Cadmo foi à procura deles. Ele vestiu uma pele de leão e carregava um dardo na sua mão, né? Um dardo e uma lança. O Cadmo entrou no bosque, viu os corpos dos seus servos sem vida e o monstro, ele avistou o monstro com as maxilas todas cheias de sangue, ensanguentadas. Ele tinha comido os caras, né? Foi que aí o Cadmo falou o seguinte: ó fiéis amigos, hei de vingar vocês ou compartilhar da sua morte. Quer dizer, ou ele ia se vingar ou ele ia morrer também, né? Ele fez o seguinte, ele pegou uma pedra enorme e atirou com toda a força em cima da serpente. Essa pedra era tão enorme que ela destruiria até uma fortaleza, mas não afetou em nada o monstro. Ele saiu incólume dessa agressão. Foi aí que Cadmo teve a ideia de arremessar seu dardo. E o dardo ele conseguiu com o dardo o resultado que ele estava esperando. O dardo penetrou nas escamas da serpente, atingiu as entranhas, os órgãos internos da serpente, né? E a serpente, furiosa com aquela dor, virou a cabeça para a ferida e tentou arrancar o dardo com os dentes. Só que o dardo quebrou, deixando a ponta de ferro cravada na sua carne. E aí a serpente não conseguiu tirar o dardo que o Cadmo lançou contra ela. O pescoço da serpente ficou vermelho de raiva e uma espuma sangrenta saiu pela boca da serpente. E a sua respiração sua respiração venenosa empesteou a atmosfera. Ela começou a se contorcer em círculo, como se fosse um dragão correndo atrás do próprio rabo, e depois se estendeu no chão, como se fosse uma árvore caída. Enquanto ela avançou, Cadmo foi recuando, apontando. Depois que ela caiu no chão, ela começou a avançar para cima do Cadmo. Cadmo foi recuando. Ele apontou a lança para a boca do monstro, para a boca da serpente. A serpente investiu contra a arma e tentou morder a ponta de ferro. Mas por fim, o Cadmo aproveitou a oportunidade, né? E moveu sua lança e lançou a lança na cabeça da serpente. Ela foi empurrada contra um tronco de árvore e ali ficou presa, né? Por causa que a lança tinha pegado o corpo dela, né? Tipo assim, a lança jogou o corpo dela no tronco de árvore e atravessou o corpo e pegou o tronco de árvore. O peso da serpente chegou até a curvar a árvore, que se debatia em agonia. Enquanto Cadmo, de pé, junto à serpente, contemplava o seu enorme tamanho, ele ouviu uma voz que dizia o seguinte. A voz dava uma ordem para ele. Ó, tá aí o Cadmo, ó, jogando seu dardo, sua lança na serpente. Ele ouviu uma voz dizendo o seguinte, deu a seguinte ordem para ele. Tira os dentes da serpente e semeia a terra com esses dentes. O Cadmo foi lá, como era um menino bom, abriu uma cova na terra e semeou os dentes da serpente, destinados a produzir uma colheita de homens. Veja bem, os dentes da serpente, olha só, hein, iam produzir uma colheita de homens. Mal o Cadmo acabara de fazer isso, deixar os dentes da serpente lá, os pedaços de terra começaram a mover as suas pontas e lanças começaram a aparecer na superfície do solo. Depois aqueles não é capacete, né? Mas o pessoal usava tipo um capacete com os penachos, né? Começou a surgir do solo, depois os ombros, o peito e os membros de homens armados. E afinal se teve uma colheita de guerreiros. O Cadmo ficou assustado com essa situação. E ele já se preparava para enfrentar esses homens como se fosse um novo inimigo dele, né?
Então um dos homens disse o seguinte para ele: não se intrometa em nossa guerra. Assim dizendo, esse homem atravessou a espada em um de seus companheiros, né? Os companheiros que tinham recém surgido da terra. E esse homem que atravessou a espada num dos companheiros também foi atingido por uma outra flecha de outro cara. E esse outro cara foi atingido pela flecha de outro cara. No final, só sobraram 5 guerreiros. 5 guerreiros. E um desses 5, né, atirou fora as armas, não queria mais guerra nenhuma, e falou o seguinte: vamos viver em paz, irmãos. Né? Estes 5 homens foram que se juntaram a Cadmo para a fundação da cidade de Tebas. Ah, o oráculo de Apolo não falha, hein, pessoal? Não falha. O Cadmo se casou com a Harmonia, que era filha de Vênus. Os deuses do Olimpo deixaram o Olimpo para honrar esse acontecimento, esse casamento. Né? Vulcano até presenteou a noiva com um colar muito lindo, que foi obra dele próprio. Vulcano fez um colar e deu para a noiva Harmonia. Porém, a fatalidade pesava sobre a família de Cadmo. Era tipo a família Kennedy, só tinha desgraça. Essa fatalidade, essa desgraça em família se deu porque o Cadmo tinha matado a serpente. E essa serpente ela era consagrada a Marte. Por isso que Cadmo se deu mal. As filhas de Cadmo, chamados Semele e Ino, e os seus respectivos netos, Acteon e Penteu, tiveram todos mortes desgraçadas. E Cadmo e Harmonia saíram de Tebas. E eles emigraram para o país dos Enquelianos. Lá eles receberam honras e fizeram de Cadmo o rei da sua terra. O infortúnio dos filhos de Cadmo, porém, continuava a atormentar o casal. E em certo dia, agora é que vem o final surpreendente. Fica que você vai escutar. Em certo dia, o Cadmo falou o seguinte: se a vida de uma serpente é tão importante para os deuses, eu preferia ser uma serpente. Porra, para que ele foi falar isso? Puta merda, para que foi falar isso? Mal pronunciou essas palavras e começou a mudar de forma. Cadmo começou a mudar de forma. Tá aí, ó. Ele mudando de forma. A Harmonia, que era a mulher dele, viu o que estava acontecendo e implorou aos deuses que fizessem o mesmo com ela, para ela poder acompanhar o destino do marido. E ambos se transformaram em serpentes. Eles viviam nos bosques, mas eles tinham ciência da sua origem, né, da sua origem anterior. E por isso eles não evitavam a presença dos homens, nem faziam mal a ninguém, porque eles sabiam no fundo que eles tinham sido transformados e tinham ciência da sua origem. Essa foi o final da história. Segundo reza a tradição, Cadmo foi quem introduziu na Grécia as letras do alfabeto inventadas pelos fenícios. Essa foi a história de Cadmo, que saiu à procura da sua irmã Europa, não achou porcaria nenhuma, não achou irmã nenhuma, encontrou o oráculo de Apolo, foi lá, concretizou a profecia, fundou a cidade de Tebas e no final se viu tão atormentado pelas desgraças da sua família que falou assim: porra, eu queria ser uma serpente. E acabou virando serpente e a mulher dele fez companhia a ele também virando uma serpente. Vocês podem reparar que todas as historinhas que eu estou contando, no final, os personagens principais sempre viram alguma coisa. Viram um bicho ou uma planta. Muito interessante a religião greco-romana. Obrigado pela sua visita aqui na nossa rede e até a próxima história da religião greco-romana. Um abraço.